Passando agora para as ligações de hidrogênio. Nas ligações de hidrogênio, nós temos um elemento ou mais elementos eletronegativos ligado a um átomo de hidrogênio. Por que essas ligações de hidrogênio são tão importantes e fortes? Pois, neste caso, o oxigênio polarizará a ligação com o hidrogênio, ou seja, o oxigênio ficará na maior parte do tempo com os elétrons com o elétron que fazia parte do átomo de hidrogênio, fazendo com que esse átomo de hidrogênio torne-se praticamente um íon. E também o próprio átomo de hidrogênio vai se tornar um íon, praticamente um íon. Então, este dipolo que existe na molécula de água, neste caso, se tornará tão forte que as ligações serão praticamente iônicas. Então, as ligações de hidrogênio, ou antigamente chamadas pontes de hidrogênio, ocorrerão quando tivermos um elemento bastante eletronegativo, ou seja, flúor, cloro, nitrogênio, oxigênio, ligados ao hidrogênio, que é um elemento que perde o elétron muito facilmente. Nesta tabela nós temos a energia típica de cada ligação. Quanto maior a energia, maior será a força de ligação. No caso da força da interação. No caso da interação íon-íon, a energia típica é 250 kJ por mol. É a interação mais forte entre excitadas. No caso da interação íon-dipolo, será 15 kJ por mol. Pulando para a ligação hidrogênio, são 20 kJ por mol. Por causa dessa grande eletronegatividade dos elementos que se ligam ao hidrogênio, a interação dipolo-dipolo ela terá uma energia de 2 kJ por mol, no caso de moléculas que estão estacionárias, e no caso de moléculas que estão em movimento de transação, será 0,3 kJ por mol. A dipolo induzido será 2 kJ por mol e as forças de London de dispersão serão 2 kJ por mol. Então, apesar das forças dipolo-dipolo serem mais acentuadas que as forças de London, ou até mesmo que as forças dipolo-dipolo induzido, na prática não haverá uma mudança muito sensível, na maioria dos casos, quando se fala em interação dipolo-dipolo até dipolo-dipolo induzido ou as forças de London. Anteriormente eu falei sobre o que faz as forças de London serem acentuadas. Agora eu darei um enfoque nas outras forças também. As forças de íon-dipolo serão acentuadas quando o raio do íon for pequeno. Por quê? Porque nesse caso, considerando o NaCl a água ainda, nós teremos uma grande interação, pois o raio do Na do sódio, do íon sódio, será pequeno, já que o raio do íon sódio será pequeno, o núcleo ficará mais exposto e as moléculas de água, com sua parte oxigenada, conseguirão chegar mais perto do núcleo, ou seja, a parte negativa ficará mais perto da parte positiva. Então, quando as forças de íon-dipolo serão acentuadas quando o raio do íon for pequeno, basicamente. As forças dipolo-dipolo serão acentuadas quando tivermos elementos
muito eletronegativos. Nós temos aqui o cloreto de bromo, mas o melhor exemplo seria o HCl, ou cloreto de hidrogênio, ou em solução aquosa o ácido clorídrico, pois o cloro é um elemento muito eletronegativo e o hidrogênio é um elemento que perde seu elétron muito fácil. As forças de London, já disse que serão acentuadas quando a massa será maior, a massa do composto será maior, pois a dispersão da nuvem eletrônica será mais fácil. E a ligação hidrogênio se dará com maior intensidade quando o elemento eletronegativo for ou flúor ou oxigênio. Então, dentro da solubilidade, nós poderemos falar que, considerando o solvente universal, que é a água, nós poderemos prever a solubilidade relativa de compostos com base ou na carga do íon ou com o seu momento de dipolo líquido. E isto é muito interessante para os vestibulares. Também, falando um pouco de pontos de ebulição e fusão, quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será seu ponto de ebulição e de fusão. Por quê? As forças intermoleculares ligam as moléculas entre si. Quando nós temos uma maior temperatura, as moléculas tendem a ganhar energia e, consequentemente, ganhando energia, elas terão um movimento. Mas as forças intermoleculares tentarão frear esse movimento, mantendo a ordem. Neste caso, nós podemos ver o retículo cristalino do NaCl. Então, se nós aumentarmos muito a temperatura, este retículo se quebrará, pois as moléculas tendem a entrar em movimento, ganhando energia cinética. Mas como as forças, aqui neste caso, dentro do retículo são forças íon-íon, será muito difícil quebrar esse retículo. Então, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição de uma substância. Dois exemplos que são bons para ilustrar isto é o ponto de ebulição do benzeno e o ponto de ebulição da água, os pontos de ebulições normais, que são medidos a 1 atm. O ponto de ebulição do benzeno é o 80,1 graus Celsius a 1 atm, e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius a 1 atm. Por quê? O benzeno, a fórmula molecular do benzeno é C6H6. É um composto que experimenta forças de London entre as suas moléculas. Já a água experimenta entre suas moléculas, além de uma versão mais acentuada das forças de polo-dipolo, ou seja, ligações de hidrogênio. Então, a água tem um ponto de ebulição maior, pois as suas forças intermoleculares são mais intensas do que as que ocorrem no benzeno. Em ordem decrescente, colocando em ordem decrescente de intensidade, temos as interações íon-íon, as ligações de hidrogênio, as interações íon-dipolo, e daí temos que considerar outros casos específicos. Se o composto a ser considerado experimenta forças de London e tem pouca massa molecular, será a sua interação
entre as moléculas será mais fraca do que o composto que experimenta interações de polo-dipolo. Mas se a força intermolecular, se a massa molecular for acentuada, então as forças de London, na maioria dos casos, ultrapassarão as interações de polo-dipolo. Esse vídeo foi basicamente uma introdução, uma aula de forças intermoleculares. É interessante praticar e fazer exercícios sobre isto. E qualquer prova de vestibular que você pegue encontra exercícios desse assunto. Então, praticando exercícios e pesquisando mais sobre o assunto, você dominará um tópico que é muito importante para o entendimento da química. Então, obrigado e até o próximo vídeo.